Bom dia a todos. Jesus, o Mestre, nos abençoe com sua paz. Allan Kardec, com maior simplicidade, diz que existe aquela mediunidade natural que todos possuímos, que funciona esporadicamente, e que existe a mediunidade propriamente dita, que nós dizemos mediunidade ostensiva, não é quando os fenômenos são produzidos com frequência, regularmente, de modo intenso. Aí, entretanto, nós temos também uma classificação bem moderna que Herculano Pires apresenta no livro dele, Mediunidade. Ele fala que, segundo Crawford e outros pesquisadores, a mediunidade pode ser classificada como estática e dinâmica. É a mesma coisa que Allan Kardec fala. Porém, os nomes são diferentes e é bom a gente conhecer. Mediunidade estática corresponde àquela mediunidade natural que todos possuem. E geralmente, diziam eles, permanecem em estase. Não é êxtase, não. Estase, estagnação. Com manifestações moderadas, quase imperceptíveis. E esse tipo de mediunidade, ele serve para a pessoa se guiar na vida através de intuições, percepções extrasensoriais. Então, ocorre naturalmente, esporadicamente, mas ajuda a pessoa. Para designar essas manifestações gerais da mediunidade, foi que Aksakov criou, em 1890, o vocábulo mediunismo. Então, se ouvirmos falar em mediunismo, essa mediunidade indistinta, é a mediunidade estática, no dizer desses pesquisadores, ou aquilo que nós chamamos de mediunidade natural. Não é? Agora, a mediunidade dinâmica é quando em algumas pessoas se mostra a faculdade bem caracterizada, se traduz por efeitos de certa intensidade. Essas pessoas, sim, podem servir de intermediários para os espíritos se comunicarem com as criaturas humanas. A essas é que Kardec denominou propriamente médiuns. Herculano Pires faz um comentário e diz que essa mediunidade dinâmica, ela é de serviço. Então ela exige o seu desenvolvimento e a sua aplicação durante a vida toda do médium. O médium não pode deixar de ser médium. Algumas pessoas às vezes nos procuram e não estão desejosas da mediunidade, e a mediunidade se apresentou nelas. E perguntam, vocês não podem tirar isso de mim? Não dá. São condições orgânicas, já um planejamento para a encarnação. Nós não temos condição de impedir que a pessoa continue vendo e ouvindo espíritos. Então ela pode não trabalhar numa casa espírita. Ela pode não estar utilizando de acordo com o que a doutrina aconselha, mas ela não deixa de intermediar espíritos, interfere na vida dela, porque é natural para ela, não é? Bem, Kardec faz uma observação sobre aptidão e experiência. Ele diz que a aptidão é a facilidade de execução. É uma questão de hábito, às vezes. Não é? Então, aquilo surge, a pessoa está preparada, apta. Ela faz aquilo com naturalidade, mas foi um certo exercício, não é? Se adquire, com pouco tempo, nós podemos desenvolver essa aptidão, porque há basicamente uma condição na pessoa. Agora, a experiência, aí já vai resultar de um estudo sério. Uma pessoa vai observar todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência vai dar ao médium um tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que estão intercambiando com eles. Vai avaliar suas qualidades, vai saber se deve dar passividade ou não, e vai distinguir os espíritos embusteiros, brincalhões, adversários, não é? Então, essa experiência é que dá para a pessoa a capacidade de fazer toda essa análise. A aptidão é aquela facilidade. Está rápido,
consegue intercambiar os espíritos. Mas a experiência vem do trato, a experiência vem com o tempo, não é? E esse desenvolvimento do médium, esse trabalho do médium, vai a vida inteira. Ele está sempre aprendendo. A gente fala desenvolver a mediunidade. O termo já se firmou no nosso conceito, todo mundo fala desenvolver mediunidade, mas a rigor seria educar a mediunidade, porque ela aflora mesmo. Não somos nós quem faz aflorar a mediunidade, ela aflora. Então nós estamos aí, vendo que na educação da mediunidade, da educação do médium para trabalhar com a sua mediunidade, ele vai se aperfeiçoando, vai ficando experimentado. E esse desenvolvimento, essa educação, essa evolução, olha, não tem termo. Sempre, sempre, sempre está se aprimorando. Kardec comenta também. Vamos supor que a faculdade mediúnica já esteja completamente desenvolvida. Quer dizer, o médium já está em trabalho. Que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama um médium feito. Olha que expressão, né? Que nós quase não usamos, mas está feito, já está preparado para o trabalho, não é? Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais. É porque alguns médios assim não precisam mais nada. Eu já dou comunicação, eu já lido com os espíritos, sirvo de intermediário, não precisa mais nada. Mas é um erro, né? Porque ele venceu apenas a primeira parte, que é a resistência material, para que aconteça o fenômeno. Agora que ele está intercambiando, começam as verdadeiras dificuldades. Agora ele vai precisar dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Olha, se nós dissermos isso para os médiuns iniciantes, eles ficam apavorados. O que será que vem por aí? É misterioso, é preocupante? Não quero, não. Não, faz parte. Como tudo na vida, a gente adquire conhecimento, capacidade e, naturalmente, vamos passar a enfrentar as situações decorrentes da nossa capacidade. Se pretender muito cedo voar com as suas próprias asas, olha aí, a falta de educação, de amparo, de aconselhamento, não é? Não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Sempre vai haver uma causa, um defeito, uma falha que enseja a ação dos espíritos. Porque os espíritos, esses espíritos ignorantes, malévolos, eles não são tão perfeitos e tão capazes. Eles sempre dependem de alguma falha na criatura, não é? Vantagens, nós estamos falando dos perigos, que tal a gente falar das vantagens da mediunidade, né? Emmanuel, no livro O Consolador, diz que a mediunidade é luz que brilha na carne. Nós estamos encarnados, mas nós temos essa possibilidade de presença e manifestação espiritual, não é? Para que Deus estabeleceu isso? Por que Deus previu isso? Não é? Naturalmente, para esclarecimento e elevação da humanidade. Nós estamos encarnados, nós estamos com as nossas percepções maiores veladas, mas nós temos esse canal de comunicação. Então, é como se a gente nunca estivesse desligado totalmente da vida do plano espiritual, não é? Deus sabia que a gente iria precisar disso. De um lembrete, uma presença, um amparo, não é? Então, a prática da mediunidade redunda em vantagens e benefícios os mais variados. Vantagens para o próprio médium, claro, ao bom trabalhador o seu salário, mas também para aqueles que procuram o seu concurso fraterno.
os assistentes, eu falo assim porque eu não sou médium ostensiva, né? Então eu incluo entre aqueles que precisam desse concurso fraterno, porque é não só para nós individualmente, mas para o progresso, a propagação da doutrina. Se não houvesse a mediunidade, será que o Espiritismo estaria tão divulgado como está hoje? O trabalho dos médiuns, inclusive do nosso Chico Xavier, não é? Se assim não fora, não teríamos tido, desde os tempos mais remotos, as manifestações mediúnicas. Foi através dessas manifestações que os espíritos ensinaram e orientaram aos seres humanos, como continuam fazendo ainda hoje, no sentido da sua elevação moral. Os bons espíritos, não é? Aconselhando-nos a evolução moral. Então nós temos muitas vantagens. Entre elas, essas vantagens gerais, merece destaque especial o fato de a confirmação e ficar evidente a imortalidade da alma, que existe o espírito e é imortal. Fundamental. Eu costumo dizer que é o primeiro e geral benefício da prática da mediunidade. Fica comprovado. Não é só ideia, é um fato. Existe espírito, nós não somos só corpo. E nós não morremos com o corpo, continuamos vivendo, não é? Então, é um choque contra o materialismo. Então, só por isso, a mediunidade já seria algo assim necessário, indispensável à evolução humana. Porque começando daí, a certeza da imortalidade, agora nós vamos conhecer mais. Claro, nós não vamos ficar assim, então nós somos imortais e não morremos. Acabou? Não. Agora a gente fica interessado em conhecer mais coisas dessa realidade espiritual, né? Então a mediunidade não apenas prova a sobrevivência da alma, mas mostra para nós o espírito na vida do infinito, não é? Ele continua percorrendo uma senda evolutiva. Ele não parou no tempo. Ele pode continuar evoluindo, aprendendo, trabalhando. E qual a importância de nós sabermos isso pela mediunidade? Não há penas eternas. Não existe ninguém condenado para sempre. Porque é possível, do lado de lá, a criatura se corrigir, se aprimorar, se desenvolver, não é? Vejam as maravilhas, os benefícios da mediunidade bem entendida e aplicada, não é? Nós somos imortais, nós continuamos evoluindo e nós aprendemos disso um estímulo. Porque às vezes nós vivemos neste mundo e achamos que não tem jeito, a gente é assim mesmo, não é? Quando que a humanidade vai melhorar? Não dá. A gente é mais atraído para as coisas da matéria, o mundo está aí exigindo de nós. Essa história de evolução, espiritualidade. Mas quando a gente vê, através da mediunidade, a gente percebe o que aconteceu para aqueles espíritos, os que seguiram os ditames de Jesus se encontram numa posição boa, feliz, mas os outros estão com uma vida complicada, trabalhosa. Então nós começamos a sentir esse desejo de nos aperfeiçoarmos. Vale a pena nos aperfeiçoarmos, pelas consequências que teremos do lado de lá da vida, não é? Através da mediunidade, os espíritos superiores vêm ao nosso encontro como verdadeiros mensageiros do Pai. Que consolo, que conforto, que ajuda, não é? Nós recebemos a presença desses bons espíritos. E interessante que esses bons espíritos, no que eles dizem, a gente acaba vendo que está confirmado tudo aquilo que na doutrina espírita se fala. Sim, esses espíritos que se comunicam atualmente, não os bons espíritos esclarecidos, eles não falam diferente do que aqueles espíritos falaram ao tempo da codificação por Allan Kardec. Quer dizer, as leis são as mesmas
perduram, mas eles estão ampliando a nossa visão da realidade, do nosso futuro, como é a espiritualidade. E eles nos confortam com o seu carinho fraterno. Bom espírito não nos faz sentir infeliz. Não nos faz sentir culpado. Quando a gente estiver intercambiando com espíritos que fazem a gente se sentir aí, vocês não são bons, vocês são pecadores, porque vocês não... Não é bom espírito. Não é um espírito esclarecido e benévolo. Porque o espírito esclarecido e benévolo sabe que nós precisamos do estímulo para o bem. Não é assim que se educa uma criança, por exemplo, dizendo a ela que ela é ruim, que ela é má, que ela não se modifica para o bem. Isso aí você está incutindo na criança. Mas a ação errada, ela está se convencendo de que ela é assim. Não, você tem que mostrar o lado positivo por alcançar, não é? Então esses bons espíritos fazem isso conosco. E nos asseguram a assistência necessária nas provações que nos assaltam. É o caso dos espíritos protetores, não é? Só que a gente sempre comenta que os espíritos protetores não são nossas babás. Não estão o tempo inteiro às nossas costas. Eles são espíritos que nos ajudam. Sabem quando vamos passar por certos problemas. Então, nessas épocas, eles já estão por perto. Quando a gente sente problema e quer começar a gritar por socorro, eles já estão lá. Não é que eles vieram porque a gente chamou. Eles sabiam e já estavam por perto. No restante, eles têm comunicação telepática conosco, não é? Então, temos essa proteção dos bons espíritos, sim, e eles sempre nos apontam o caminho luminoso do bem. A mediunidade também nos enseja contato com seres queridos que nos antecederam no além. Na casa espírita, como é uma casa de serviço, em que a gente aprende a empregar a mediunidade, mas para o objetivo do amparo, do socorro geral, não é assim tão puxada para cada um de nós. Nós bem que temos uns certos anseios, desejamos alguma coisa, mas na casa espírita, a mediunidade é empregada para o serviço geral. Mas de vez em quando, no meio disso, vem algumas comunicações mais pessoais, não é? Uma comparação assim singela, é como se a gente entrasse no campo da mediunidade como quem entra numa mina para ver se encontra pepita de ouro. E vai encontrar muito cascalho, mas quando encontrar uma pepita compensa tudo. Então a gente encontra muitos problemas, sugestões, superstições, o comportamento das pessoas, mas de vez em quando a gente encontra uma comprovação espiritual e ela vale por tudo, né? Bem, faculta-nos o convívio com entidades amigas mais espiritualizadas. Então, é um manancial de prazeres morais e espirituais. Como nós precisamos de pessoas que conversem conosco de uma maneira positiva, fraterna, e que nos abrem horizontes para melhores conhecimentos. É tão estimulante uma presença assim, não é? E esses amigos espirituais nos oferecem isto. Atualmente nós temos através de livros, que esses espíritos escreveram os livros através de médiuns e nos deixaram essa conversa, abrindo para nós o plano espiritual, não é? Permite-nos ainda, a mediunidade, assistir aos encarnados enfermos, obsidiados e sofredores. Auxílio aos espíritos necessitados. É o campo da fraternidade. E é nesse campo que labora a casa espírita, não é? Nós não estamos interessados em saber de tesouros escondidos que alguém deixou, não estamos interessados em saber qual é o número da loteria que vai ser premiado, não estamos interessados, nós nos direcionamos para não estarmos interessados, não é?
Nós nos educamos para isso. Mas nós estamos sentindo que podemos fazer um trabalho com esses espíritos em necessidade. Quem somos nós? Pessoas comuns. Mas podemos trabalhar nesse campo. Nós não fizemos faculdade de psicologia, de medicina, de sociologia, e nós somos capazes de dialogar com esses espíritos e ajudá-los a encontrarem um rumo, um sentido, uma significação para o seu viver, não é? A doutrina espírita, mostrando-nos o lado de lá da vida, nos enriquece, faz com que nós sejamos capazes de ajudar profundamente as criaturas. É certo que nós temos pouquinho tempo no diálogo, mas aquelas poucas diretrizes foram importantes. Junto com o trabalho dos espíritos amigos, aquele espírito teve a percepção da realidade imortal, teve a percepção de tanta coisa que estão esperando que se pode fazer, a vida não acabou, e nós passamos algumas orientações fundamentais para ele. Então nós colaboramos nesse trabalho, né, fraterno. E a mediunidade ainda pode ser utilizada para investigações científicas. Sim, por enquanto aqui no Brasil não é muito de ciência, não é? Mas poderíamos usar o campo da mediunidade para investigações científicas. E vai ser muito interessante. Kardec, na sua sabedoria, já fez uma classificação, não é? Richer também fez uma classificação dos fenômenos. A parapsicologia, todos aqueles que se interessam por esses fenômenos, acabam estabelecendo uma classificação. E eles todos dividem em duas classes gerais. Como diz Kardec, não é? Kardec vai falar dos fenômenos subjetivos, que se passam no campo do médium, e os fenômenos evidentes, os fenômenos de efeitos físicos, que todos os outros podem perceber pelos seus sentidos, não é? Da mesma maneira, o Richer, a parapsicologia, também dividiram, deram nova nomenclatura, mas foi a mesma divisão. Não há o que fazer mesmo. Encontram-se essas duas classes de manifestações de fenômenos. Agora, à luz da doutrina espírita, os objetivos mais profundos que nós temos são básicos nesse intercâmbio com a espiritualidade, é passar os exemplos de Jesus, a doutrina de Jesus. Porque nós estamos na Terra procurando educar para essa moral cristã. Mas os espíritos, eles também vão reencarnar. Quer dizer, nós precisamos passar para eles também a moral cristã, que quando reencarnarem, eles já vêm com ela, não é? No pensamento. Então, a mediunidade, ela é instrumento de esclarecimento e amparo aos encarnados e desencarnados, que estão sofredores, necessitados. Ela é um meio de nós entrarmos em contato com os espíritos superiores, para nos orientarem e incentivarem. E nós temos também, nos fenômenos mediúnicos, aquele material necessário que ofereceu para Kardec condição dele examinar e fazer a codificação espírita. Ela surgiu dos fenômenos mediúnicos, do trabalho de Kardec com os fenômenos mediúnicos. Bem, então nós vemos aí grandes benefícios da mediunidade. E para o médium? Bom, a mediunidade está nele. É algo que faz parte integrante do ser do médium. E vai exigir uma utilização efetiva e ponderada. A mesma coisa que nós que possuímos várias faculdades e dons e capacidades, nós somos responsáveis pelo que fazemos com essa nossa capacidade de ação. O médium é responsável pelo emprego da sua mediunidade. E para o médium, quando ele usa bem a sua mediunidade,
ele vai compensar as suas falhas anteriores. O amor cobre a multidão dos pecados. Quer dizer, quando você faz coisas boas, você equilibra a sua balança diante de Deus, não é? Você coloca atividades boas e você diminui o peso dos seus enganos, dos seus erros, não é? Então é isso que o médium vai encontrar muito. Até dizem que quando a pessoa é muito endividada no plano espiritual, ela vem médium. Claro que não é para todos, não é? Não é a regra geral. Mas muitos, porque estão tão endividados, como eles poderão reequilibrar mais rapidamente a sua situação? Com o trabalho intenso que a mediunidade enseja. Porque nós outros, nós vivemos assim, pensamos em Deus, oramos, somos vigilantes, enfim, mas não sentimos o tempo inteiro a presença dos espíritos tão definida, tão clara. O médium sente com grande frequência. Ele é intermediário, está entre dois mundos. E com isso ele tem oportunidades de serviços que naturalmente equilibrarão a situação dele diante da justiça divina, não é? E quando a pessoa trabalha transmitindo luz, que é o médium, não é? Ele é o veículo das informações, das orientações. Naturalmente, alguma coisa vai ficar com ele. E aí a gente usa a lembrança daquela canção popular, não é? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Fica sempre para o médium alguma consequência benéfica do bem que passou por ele para servir as criaturas, não é? Ele se ilumina com esse trabalho também. Sim, porque para falar às pessoas, o Espírito utilizou o médium. E o médium, naturalmente, intercambiou, sentiu, viveu junto. Então ele é beneficiado. Vai passar através dele. Mas ele naturalmente retira para si, não é? E principalmente o médium consciente. Porque existe um médium inconsciente. Sim, sempre haverá benefícios, mas é de um modo mais sutil. Mas no médium consciente, ele sente o pensamento do espírito, a orientação, já consciente. Então, para ele, o benefício é muito forte. Para ele, o benefício é bem declarado, não é? E quando a pessoa é médium assim, quando a pessoa serve com fidelidade no seu campo, ele está mais alertado para não acompanhar o mundo naquilo que ele tem de pior. O nosso grande problema é ceder ao meio, ao ambiente. As influências que nos cercam, não é? Mas o médium, ele tem, diante dessa realidade espiritual que ele presencia, que ele intercambia, ele tem mais condições de resistir ao influxo que vem de cá. Porque nós estamos assim, diante do mundo, e o mundo exerce grande influência. Mas o médium, ele está entre a influência espiritual e a influência do mundo. Ele pode ser beneficiado com maior equilíbrio, não é? Nós temos que fazer uma distinção entre mediunidade e espiritismo. Com frequência o pessoal aí fora confunde, não é? Se houve comunicação de espírito, é espírita. Não, não é bem assim, não é? Os fenômenos mediúnicos, nós sabemos, sempre tiveram lugar no seio da humanidade, desde os povos mais antigos até os dias de hoje. Ela não depende de religião, de cultura, de raça. A mediunidade está na espécie humana. Então, as pessoas confundem
manifestou a mediunidade, eles vão pensar que é espiritismo. Não, o espiritismo é uma doutrina. Sim, ela resultou da pesquisa através dos fenômenos, mas ela é uma doutrina. Kardec foi, com a orientação dos espíritos, retirando os princípios básicos, que são as leis de Deus, que regem a vida dos seres aqui na Terra, no mundo espiritual. Isso que é doutrina espírita. Não é apenas o fenômeno, mas é o que Kardec conseguiu coletar de informações sobre a vida espiritual, não é? Então, a mediunidade é uma faculdade concedida por Deus à criatura humana. Uma faculdade que não só permite a influência dos espíritos, mas também que o médium veicule as ideias e o pensamento deles. Sendo a faculdade da criatura humana, sim, a mediunidade é uma faculdade do ser humano. Então, a mediunidade não está dependendo desta ou daquela religião, desta ou daquela etnia. Agora a gente não pode falar raça, né? Desta ou daquela etnia, desta ou daquela cultura. Mas funciona como elo fraterno, unindo a terra materialmente e o espaço, e auxiliando a humanidade no seu esforço evolutivo. Bem, terceira revelação. Nós costumamos dizer que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus a seus filhos. Bom, isso é um contínuo histórico aqui para nós, porque eu costumo sempre dizer, nós temos uma cultura judaico-cristã. O brasileiro é assim. O seu fundamento de religião está na Bíblia. E está através da Igreja Católica, que diz representar o cristianismo. Então, a nossa cultura no campo da religião é judaico, porque está ligada à Bíblia, é livro dos judeus. Cristão, porque está ligada ao cristianismo que conhecemos, não é? Realmente assim é a nossa formação. Mas o Consolador prometido, Paráclito, a palavra certa seria Paráclito, advogado, é a doutrina espírita. Ela surgiu justamente porque o conhecimento espiritual ficou mesclado. Há muito misticismo, há ideias terrenas, interesses particulares de grupos sociais. Então, os espíritos sentiram que era preciso voltar à origem e oferecer aos homens, de novo, a oportunidade de presenciarem os fenômenos. Eles começaram pelos fenômenos materiais, para atrair atenção. Mas o que eles queriam, esses bons espíritos, era chegar aos ensinamentos espirituais, não é? Então, esse Paráclito, Consolador, porque Paráclito queria dizer uma espécie assim de advogado. Jesus aqui na Terra foi como que um advogado entre os seus seguidores e as criaturas onde eles conviviam. Jesus os defendia, Jesus os orientava, como faz um advogado. O advogado defende a sua causa, orienta como proceder. Jesus fazia isso. Mas Jesus estava retornando ao plano espiritual, então ele precisava deixar o Espírito Santo, o bom Espírito, não é? Que em nome dele, ele pediria ao Pai, vinha para nós continuarmos a ter assistência espiritual, para não ficarmos órfãos. Então nós continuamos tendo a manifestação dos Espíritos, que em nome de Jesus, não é? Nos orientam, nos defendem, nos aconselham, nos inspiram, nos alentam. É isso que quer dizer o Consolador, que foi prometido por Jesus, não é? Assim é a doutrina espírita para nós. Se fosse só mediunidade, nós ficaríamos nas demonstrações curiosas, tudo que é extraordinário. Nós ficaríamos assim em volta das manifestações. Mas graças à doutrina espírita, nós temos assim a compreensão dos princípios que regem
as leis, a vida em nós e ao nosso redor, não é? A doutrina espírita é tão valiosa e preciosa e nós temos ela. Com que facilidade, não é? Em linguagem simples, didática, abençoado Allan Kardec. Porque se fossem livros difíceis, não é? Eruditos, nós não conseguiríamos alcançar, mas ele coloca como um pedagogo mesmo, não é? Ao nosso alcance. Bem, Deus tudo sabe e sempre providencia o melhor para que nada falte a nós, os espíritos, seus filhos. E nós temos que saber utilizar essas concessões divinas, aproveitá-las bem, utilizá-las acertadamente. Com a mediunidade, o Senhor da vida nos ensejou esta porta aberta, esta comunicação com o plano invisível. Então vamos respeitar essa grande possibilidade. Não vamos desviar para fins menos desejáveis, não é? Vamos utilizar a mediunidade, porque nós já vimos, como é que diz Emmanuel, diz que é luz na carne, né? É luz na carne, é oportunidade espiritual, embora estejamos encarnados. Então vamos respeitar e usar a mediunidade com acerto. Agora, nós aproveitamos para colocar algumas informações, as tentativas das pessoas de encontrarem um aparelhamento, um instrumento que servisse para a comunicação. O robô psíquico, isso nós encontramos numa revista internacional do Espiritismo. Caiba Schutel, quando encarnado, ele publicou nessa revista um esquema de robô psíquico. Um certo senhor Próspero Lapagesse é que idealizou esse robô psíquico. O aparelho destinava-se a lançar imagem e voz das entidades espirituais, simultaneamente à captação dos nossos sentidos. Quer dizer, a pessoa via e ouvia, simultaneamente, sem necessidade da presença de médiums de efeitos psíquicos. O pessoal está procurando assim, será que a gente faz uma máquina e que a gente não dependa do médium, não é? Em 12 de junho de 1959, em Móbilo, perto de Estocolmo, na Suécia, Fredrik Jürgensen procurava, com um gravador comum, gravar gorjeios de pássaros. Ele estava fazendo um documentário. Mas quando ele pôs a fita para escutar, ele ouviu sons diferentes. E a partir de então, as suas gravações foram sofrendo novas interferências. Vozes humanas falavam em idiomas diferentes. Interessante isso, porque continua sendo assim. Às vezes essas comunicações por aparelhos, por gravadores, eles usam vários idiomas. Nós ficamos aqui conjecturando, né? O pessoal fica pensando, talvez seja um aproveitamento de ondas magnéticas. Por que eles falam não só num idioma? Por que eles recorrem a vários idiomas? Deve ser uma necessidade técnica que eles têm, não é? Mas Fredrik Jürgensen ouvia vozes humanas falando em idiomas diferentes que pediam manter contato com o aparelho, manter contato, favor ouvir. E essas vozes acabaram se identificando. Eram pessoas já falecidas, espíritos, que queriam se comunicar por aparelho. E informavam sobre o mundo, o plano de vida em que se encontravam. Ele levou meses de pacientes investigações. Aí ele apresentou para a Sociedade de Parapsicologia lá de Estocolmo. E a coisa causou sensação. E muitas outras pessoas entraram nesse campo de pesquisa. Não é? Professores físicos, parapsicólogos, padres. E todos eles obtiveram resultados. Por exemplo, o Dr. Konstantin Rodiv. Ele era filósofo e escritor da Letônia. E ele conseguiu também. E ele fez um livro também a respeito. Jürgensen escreveu um livro que teve muita repercussão.
foi traduzido para outros idiomas. E em 1969 ele recebeu das mãos do Papa Paulo VI uma comenda pelo reconhecimento da autenticidade das vozes. Quer dizer que o Papa reconheceu que as gravações eram verídicas, vozes de pessoas mortas na terra, mas vivas espiritualmente. Não é admirável isso? Não é? Bom, houve um outro aparelho. 6 de abril de 1982. Dr. George Mick, fundador da Meta-Science Foundation em Franklin, na Carolina do Norte. Numa entrevista, ele anunciou: desde 1971 ele vinha desenvolvendo o projeto Spiricom, comunicações com os espíritos. Como é que era esse aparelho? Ele utilizava energia psíquica, que era absorvida por equipamentos eletrônicos. De onde vinham essas energias psíquicas? Médiums. Mas os médiums não intermediariam os espíritos. Eles só forneciam a energia adequada, né? Eles tiveram muitas dificuldades, mas o aparelho já mostrava funcionar direito. Né? Espíritos comunicantes estavam ajudando a construir outro aparelho, o Vidicom. Era para ver e dialogar com os espíritos através da televisão. Havia um espírito já desencarnado, um físico, George Muller, que estava ajudando. Mas sabe o que aconteceu? Eles descobriram que sem os médiums não funcionavam. O médium oferecia a matéria-prima, as energias psicofísicas. Depois os espíritos podiam fazer os aparelhos, não é? Produzirem alguma coisa. Então houve lá um problema, o médium também teve que continuar sua vida, acabou. Não puderam. Enfim, sem o médium não funciona. Mas atualmente existe o que se chama CTI, é a transcomunicação instrumental. Há muitos pesquisadores atualmente. Eles estão querendo construir aparelhos, ou estão utilizando os que já existem, telefones, gravadores, televisores, para captar as manifestações dos espíritos. Eu vi uma observação do Dr. Aridex. Ele dizia que ele esteve com esses companheiros que são muito devotados. São pessoas que pesquisam, precisam horas, dias, diante dos aparelhos para conseguirem pegar alguma coisa. No meio de uma barafunda, muitas vozes, e eles identificarem alguma mensagem, não é? Isso é muito trabalhoso. É um trabalho imenso, enorme e com pouco rendimento. Então o Dr. Aridex achava que não era recomendável. Ele elogiava esses companheiros que estavam trabalhando, o seu devotamento, mas ele achava que era muita perda de tempo, que nós poderíamos já produzir, trabalhando com a mediunidade, melhor do que isso, não é? Mas, em todo caso, já imaginaram se a gente tivesse aparelhos que pudessem comprovar a manifestação dos espíritos para todo mundo? Então fica a pergunta, os aparelhos virão a substituir os médiums? Não parece. Tão breve assim? Dizem que Thomas Edison estava trabalhando num invento que seria assim para televisionar o mundo dos espíritos. Então essa ideia vem vindo por aí, não é? Os espíritos têm se utilizado de gravadores, telefones, computadores e aparelhos de TV. Mas, em verdade, para isso sempre utilizaram os recursos de algum médium, presente ou nas imediações, não é? É o problema dos efeitos físicos. Para agir sobre a matéria, ele tem que ter o médium, ou fornecer o ectoplasma. Foi isso que constatou aquele Dr. George Mick. Ele descobriu, quando perdeu um auxiliar das pesquisas, ele percebeu que o homem que fornecia energia, não é? Bem, aí o Dr. Aridex comenta o seguinte:
mesmo que a comunicação por aparelhos venha a se fazer de forma universal e irrestrita, ainda será preciso, como sempre, a análise humana do que for produzido. Das comunicações. Assim como no médium, nós vamos analisar as comunicações para saber a natureza dos espíritos que se comunicam, quem são, o que eles dizem, como dizem, os sentimentos que nos inspiram, como é que eles agem. Nós temos que analisar. Então, se vier a comunicação por aparelho, não quer dizer que a gente não vai precisar analisar também, vai ter que analisar da mesma maneira, né? Por enquanto, nós temos somente o elemento humano, isso é chamado TCM, Transcomunicação Mediúnica. TCI é por instrumentos, TCM é por médiums, não é? Agora, o espírito humano, agindo, nós, através do corpo, nós fomos criados por Deus, formados por Deus, nós somos superiores a qualquer máquina que os homens inventem. Não é? Podem ser formidáveis, mas esta máquina que somos nós, sensível, quando estiver sensível, fiel e equilibrada, desejoso de servir, é melhor do que qualquer aparelhamento. Bom, eu creio que era o que nós tínhamos para comentar na aula de hoje, que nós não sabemos ainda que título vamos pôr. Porque o título desta aula era Autoconhecimento, não é? Como é que era mais? E apostolado mediúnico. E nós não falamos nada, especialmente aqui, não é? Falamos do trabalho do médium, da responsabilidade, mas não especificamente. Não é? Então eu acredito que nós vamos fazer uma aula específica, falando do autoconhecimento, não é? E do apostolado do médium. Há uma página que eu trouxe aqui, vou deixar para vocês. Acho que vocês têm na apostila, né? A enxada e a mediunidade. Uma página, eu achei maravilhosa essa página, porque faz uma comparação entre a enxada e o trabalhador. O trabalhador seria o espírito utilizando a enxada, que é o médium, né? E há várias comparações. Por exemplo, o bom trabalhador não deixa aquela enxada enferrujar, ficar parada. Então nós não podemos, somos a enxada do espírito, né? Nós temos que estar sempre preparados, em ordem, para o bom serviço, não é? Enfim, tem várias comparações que eu achei lindas, dessa Elizabeth Barbosa Carvalho. E eu pus uma bibliografia, vocês verificaram, né? O Estudando a Mediunidade do Martins Peralva é bem singelo, mas muito interessante. Mediunidade e autoconhecimento do Espírito Augusto, através do Cleiton. Excelente obra, não é? Eu sinalizei até os capítulos mais importantes, de 1 a 7, o 12 e o 25. E sobre a transcomunicação instrumental, citei aí alguns livros que dão as ideias a respeito. Sônia Rinaldi, Djalma Argolo, são os companheiros que trabalham aqui no Brasil com a transcomunicação. Há também o Clóvis Nunes também. Bom, então eu espero que este comentário nos leve a valorizar a mediunidade encarada à luz da doutrina espírita, instrumento providencial estabelecido por Deus para o progresso da humanidade. Obrigada a todos.